Hoje vamos tratar de um assunto que afeta diretamente o bolso e a produtividade de quem está na roça: o ataque dos nematóides. Esses vermes microscópicos atacam as raízes das plantas e geram prejuízos bilionários. Eu vou repetir, não são milionários, não. São bilionários todos os anos ao agronegócio brasileiro. Para nos ajudar a entender como diagnosticar esse problema e quais são as soluções mais modernas de controle biológico no campo, recebemos hoje Cibele Medeiros, que é gerente de portfólio biológico da Nitro. A Cibele é especialista no assunto e traz a visão da ciência e também da tecnologia a favor do produtor rural. Cibele, direto de Rondônia, seja bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Obrigada, Divino. Tô ótima. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, porque a gente sempre trata de temas super relevantes e principalmente, né, de tecnologia para o produtor, para a gente contribuir aqui com a agricultura nacional. E hoje, principalmente, porque a gente vai falar de um tema extremamente relevante, né, que é a questão dos nematóides. Então, obrigada novamente pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu estava com saudade de falar com você. Eu gosto muito de conversar com você, sabe por quê? Porque você entende demais, só que você é simples no jeito de falar. Você é técnica, mas ao mesmo tempo você é didática. Então aquilo que você fala, todo mundo entende. Mesmo as pessoas que não são tão envolvidas no caso, né, no caso aqui dos nematóides, entendem o que você fala. Então, eu tenho certeza que vai ser uma aulinha muito bacana que você vai trazer para a gente hoje, viu? Ah, obrigada. Eu adoro estar aqui também, adoro trazer novidade, adoro estar com o público, né? E principalmente, como eu falei, trazendo tecnologia e falando de biológico, né? Que é um tema que eu sou também apaixonada e eu acho que contribui muito para a agricultura brasileira. Pois é, eu comecei o nosso bate-papo, a nossa prosa, dizendo que os biológicos trazem prejuízos bilionários ao agronegócio brasileiro. Você consegue mensurar para mim qual é o real tamanho do prejuízo que os nematóides causam hoje na agricultura brasileira? Os nematóides, né? Sim, Nematóides. os nematóides. Sim, os nematóides, eles são vermes, né? São vermes microscópicos que estão no solo e acabam por parasitar a raiz de planta. Então, hoje, eu falo que os nematóides, Divina, eles são problemas nacionais, mas não somente na agricultura nacional, mas na agricultura mundial, né? Então, estima-se, segundo pesquisas, que esses vermes eles comprometem aí, eles causam perdas que chegam aí na ordem de 150 bilhões ao ano, né, quando de dólares, 150 bilhões de dólares ao ano, né, quando a gente fala de agricultura mundial. Então, é muito prejuízo, é muita perda causada por um verme, né, que, no entanto, que a gente até fala, né, que é um inimigo invisível, porque ele é microscópico. É claro que tem algumas espécies que a gente até consegue enxergar olho nu, mas é raríssimo, a maior parte desses vermes são microscópicos, ficam no solo e por muitas vezes eles são ignorados em relação aos prejuízos que eles trazem. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? É que o solo brasileiro parece que tem uma propensão maior a ter nematóides. Assim como acontece com o ser humano. Tem gente que tem mais verme do que os outros. Parece que o solo do Brasil é muito mais propício. Isso é só um achismo ou é verdade? Tem algumas questões em relação a isso. É até interessante que você traga esse ponto, o Divino, porque assim, a gente está num país tropical, né? A gente está num país tropical e a gente produz praticamente todos os meses do ano. Então, sempre tem alimento disponível, primeiro, para os vermes que estão no solo, para as pragas, para as doenças. Né? Então, acaba que o Brasil, ele de fato tem uma agricultura que é muito acometida, né? Por pragas, por doenças, inclusive por nematóides. Principalmente, né? Porque a gente tem sempre alimento ali disponível para que esses vermes eles se reproduzam. E o mais interessante, e é um dos desafios do controle, é que muitas espécies de nematóide, elas parasitam várias culturas. Então, se a gente coloca uma soja, depois vem o algodão, depois vem o milho, o feijão, tem espécies que conseguem parasitar todas essas culturas. Sem contar que a gente está num país tropical que favorece também em relação a clima, temperatura, né, o desenvolvimento desses vermes. A gente não passa, por exemplo, por
tantas geadas, né, em que o solo ele fica totalmente congelado. A gente não passa por muitas intempéries, como tem em outros países, a ponto de inviabilizar o desenvolvimento desses vermes. Então, de fato, a gente tem solos que conseguem abrigar diversas espécies de nematóide pelas condições, tanto de cultivo quanto questões edafoclimáticas. Você tem noção de quantas espécies de nematóides existem? Aí são várias, o Divino. São várias espécies, né, que ocorrem nas culturas. É claro que existem culturas, nematóides chaves para alguns grupos de culturas. Certo. Hoje, quando a gente pensa nas principais espécies, a gente tem espécies do gênero Pratylencos, que são espécies que são conhecidas como nematóides que lesionam a raiz, Certo. né, porque eles causam ferimento na raiz, mas não causam uma deformidade igual o nematóide das galhas, né, que aí é do gênero Meloidogene. Então a gente tem os nematóides das lesões radiculares, principalmente, tá? Porque tem diversas espécies que a gente ficaria, acho que, dias aqui falando de cada uma das espécies, mas em linhas gerais, que acomete as principais culturas, nematóide das lesões radiculares, que são do gênero Pratylencos, o nematóide das galhas, né, que são nematóides do gênero Meloidogene, que causa deformação galha na raiz, e também nematóide do cisto, que acomete principalmente soja e feijão, né, que são as culturas que são acometidas por essas espécies. Então, nós temos várias espécies, mas basicamente dentro desses 3 grandes grupos que eu comentei. Dos 3 grupos que você trouxe, tem algum deles que é pior do que os outros 2? Olha, todos apresentam seu grau de relevância e de dano, né, então, assim, não existe um pior do que o outro, mas quando a gente fala, por exemplo, de nematóides do gênero Pratylencos, são nematóides que ocorrem em basicamente todos os solos cultivados. Então, quando a gente faz uma análise, né, de nematóide, uma análise nematológica, e o laboratório identifica as espécies, em quase que a totalidade das amostras enviadas para um laboratório, a gente encontra essa espécie, né, Pratylencos braquiurus ou outras espécies dentro desse gênero, a gente acaba encontrando nas amostras. Então, é um nematóide mais disseminado, né. Mas meloidógene ocorre também em várias culturas, nematóide do cisto, aí sim, ocorre em soja e feijão. No entanto, essa estrutura que é o cisto, consegue ficar no solo por muitos anos, né, que é uma estrutura de resistência. Então não resta outra estratégia senão manejar, né, e conviver com esses vermes que tanto causam prejuízo nas lavouras. Hoje você fala comigo direto de Rondônia. O nematóide que tem aí no solo de Rondônia, ele é igual ao nematóide que tem no solo de Goiás, que é igual ao nematóide que tem no solo do Rio Grande do Sul, ou não? Eles têm características diferentes? Hoje eu tô em Rondônia, mas eu tô rodando esse país todo, né, junto com a nossa equipe comercial e entendendo de fato, né, quais são as dores dos produtores e também, trazendo ferramentas para que eles consigam conviver com esse nematóide. Sim, os nematóides que ocorrem aqui, muitas espécies ocorrem também em outros locais. Então a gente não tem uma especificidade grande de espécie em relação à região do país. Então a gente encontra nematóides amplamente difundidos em basicamente todas as regiões agricultáveis do país. Tem alguma coisa de bom que os nematóides traz ou não? É só prejuízo? E essa é uma pergunta interessante, né, porque aí entra em questão de conceito, né, do que é de fato nematóide. A gente já falou, né, que nematóide é um verme, então de fato ele é um verme que está presente em todos os ambientes. Então eu tenho nematóides, né, na agricultura, tem nematóide no deserto, tem nematóide em todas as regiões e todos os ambientes, só que determinados grupos de nematóides são parasitas específicos de uma espécie. Então, nós temos, por exemplo, nematóides parasitando seres humanos, como, por exemplo, lombriga, né? Ascaris lumbricoides. É um nematóide, só que parasita seres humanos. A gente tem nematóides também que são parasitas de aves, de peixes. A gente tem nematóides que são parasitas de outros nematóides, né? Que são os nematóides predadores. E a gente tem os nematóides parasitas de plantas. Aí, quando a gente fala de nematóide fitoparasita, a gente está falando desses nematóides que têm essa capacidade de parasitar, principalmente o sistema radicular das plantas. No entanto, no solo, a gente tem uma comunidade de nematóides que são benéficos também. E aí, esses nematóides, eles inclusive são indicadores de saúde do solo.
Então, não é todo nematóide que é prejudicial, mas quando a gente fala de nematóide, fitonematóide na agricultura, a gente está falando sim daquele verme que tem a capacidade de parasitar o sistema radicular, principalmente das plantas. E aí, se eu tenho um sistema radicular parasitado, eu tenho plantas também que não conseguem absorver tão bem água e nutriente. Então, a gente começa a ver um sintoma de deficiência nutricional e muitas vezes, Divina, essa sua pergunta é muito interessante, porque muitas vezes o produtor ele acha que ele tem outro tipo de problema na lavoura, porque, primeiro, ele não vê o nematóide, por ser um verme, né, que está ali no solo e ele é microscópico, e porque o dano do nematóide é muito amplo, ele acarreta vários tipos de deficiências no vegetal. Então, deficiência na absorção de água. Então, em anos mais secos, o estrago causado por nematóide é ainda maior. Então, esse ano é um ano que a gente vai observar muito dano de nematóide, né? Porque a gente está passando por um período aí que tende a ser mais seco no norte do país. Então, consequentemente, uma planta que tem o seu sistema radicular parasitado, ela não vai conseguir absorver tão bem água, não consegue absorver tão bem nutrientes. Então, toda aquela fertilidade que a gente trabalha, né, no solo, colocando fertilizantes, adubos, não é aproveitada. Então, olha só a consequência de ter esse verme no solo, né? E principalmente, né, os nematóides, eles também são portas de entrada para fungos e bactérias que também causam doença. Então, eles acabam lesionando o sistema radicular e a planta também fica mais propensa a ter doenças radiculares. Então, veja só quantas perdas a gente tem, né, atribuída a esse nematóide, mas a gente está falando especificamente, né, desses nematóides que têm essa capacidade de parasitar a raiz de plantas, que são os fitonematóides. Eu vou te propor dois caminhos. Vamos ver qual a resposta que você vai trazer para mim. Aham. Eliminar 100% dos nematóides ou aprender a conviver com eles? Essa proposta sua é meio que indecente, viu, Ludmila? Porque a gente não consegue eliminar 100% dos nematóides, né? A gente convive. O que a gente precisa fazer enquanto agricultura, enquanto desenvolvimento da agricultura, é realmente conviver com esses vermes microscópicos, né? Com esses vermes que estão no solo. Então, uma estratégia para que a gente siga esse caminho da convivência, né, é utilizar várias técnicas de controle, tanto passando pela escolha da variedade que se coloca na área, quanto passando, né, pela escolha também do produto químico a ser utilizado, mas um pilar fundamental para o manejo de nematóides é, sem dúvida, o uso de produtos biológicos. Né? Então, tem algumas culturas, como, por exemplo, soja, milho, que a maior parte, né, mais de 80% do nematicida utilizado é de origem biológica, porque os biológicos têm se mostrado eficientes, têm entregado inconstância de resultados e, com certeza, é uma super ferramenta sustentável. Né? Então, a gente precisa conviver com os nematóides, a gente não consegue eliminar 100%, né, desses vermes que estão no solo. No entanto, a gente precisa escolher as melhores ferramentas para isso. Então, eu tenho que conhecer o meu problema e aí, a partir disso, eu escolho quais são as melhores ferramentas para manejar e conviver, né, com esse verme. Daqui a pouquinho eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão dos biológicos, mas eu quero entender um pouco ainda mais sobre os nematóides. Por exemplo, numa análise de solo, é possível detectar os nematóides que estão presentes naquele solo? É possível, desde que essa análise seja feita para identificação de fitonematóides, né, de nematóides. Por que eu estou falando isso? Porque os nematóides, eles ficam numa porção do solo que é mais próxima da superfície. Então, a profundidade de solo que eu coleto, ela também determina se eu vou encontrar mais ou menos nematóides, né? O ideal é que a profundidade para a coleta de nematóides seja feita ali, né, da superfície até 20 centímetros do solo, até um pouquinho mais, mas não tão profundo, porque senão a gente não consegue identificar ou a gente tem essa população do nematóide estimada. Outra coisa que é super importante entender quando a gente fala de amostras, né, para análise nematológica, é que a população nematóide, ela naturalmente flutua durante o ano. Então, na época das águas, na época mais úmida, é quando eu tenho planta no sistema, no solo, a população de nematóide, ela está maior.
automaticamente, num período mais seco, né, e quando eu não tenho cultura no campo, essa população é menor, naturalmente. Então, a época de amostragem também é muito importante, porque eu posso subestimar a população que eu tenho, né, daquele verme no solo, dependendo da época que eu coleto esse solo para análise. Então, o ideal é que eu sempre colete também uma porção de solo e também raízes das plantas. Aí o pessoal fala: "Ah, Cibele, mas eu quero tirar na entre safra, que não tem a cultura ali, que eu estou cultivando, como que eu faço?" Pega raízes de plantas também involuntárias ou plantas de cobertura que estão ali, né, que é uma inclusive é uma excelente ferramenta para manejo de nematóide, ou também plantas daninhas. Eu preciso ter raiz, porque tem nematóides que vão estar ali na raiz e que eu preciso ter esse material vegetal para conseguir mensurar melhor essa população. Então, existe sim alguns critérios para coleta de solo, para análise nematológica, mas eu tenho que ter em mente que é uma análise para, identificar tanto a quantidade quanto as espécies de nematóide e seguir a recomendação dos laboratórios que são aptos para fazer isso. Não é simplesmente uma coleta igual a gente faz para avaliar a porção química, né, quando a gente faz análise de solo para identificar a porção química do solo. Então sim, dá para a gente fazer análise levando em conta todos esses aspectos que eu trouxe e pela análise a gente consegue inferir sim, quais são as espécies e a quantidade de cada espécie de nematóide que a gente tem na área. Eu achei muito importante o jeito que você explicou, porque hoje é muito comum fazer a amostragem ali de 40, de 20 a 40, de 40 a 60, né? Então, estão chegando a profundidades aí até de 1 metro. Então, a gente já sabe, então, agora que para nematóide é trabalhar aquela camada superficial ali até 20 centímetros. Você falou de planta de cobertura. É muito comum nós falarmos aqui dos benefícios da rotação de cultura e também de se utilizar plantas de cobertura. Eu gostaria que você falasse de que maneira que tanto a rotação quanto as plantas de cobertura ajudam no combate aos nematóides. Ah, excelente. A gente tem acompanhado, né, nos últimos anos a evolução, né, tanto das empresas que produzem sementes, né, tanto das recomendações mesmo feitas por consultores, pesquisadores em relação aos benefícios, né, do uso de plantas de cobertura. Então a gente já tem um benefício quando a gente usa plantas de cobertura, de ter um sistema mais equilibrado biologicamente. Porque se eu tenho um mix de plantas de cobertura, eu consigo recrutar ali no solo micro-organismos diferentes que me dão maior biodiversidade. Então, um solo mais diverso, né, mais biodiverso, acaba sendo um solo menos propenso a ter uma quantidade muito grande de um único organismo, porque acaba tendo a competição e a convivência, né, daqueles micro-organismos. Então a gente tem, né, com plantas de cobertura, essa maior biodiversidade, automaticamente o melhor equilíbrio do sistema. Outro ponto importante em relação a plantas de cobertura é o tanto de matéria orgânica que a gente consegue acoplar no sistema. E quanto mais matéria orgânica, menor é o dano causado por nematóide, né. Então é necessário ter mais matéria orgânica do solo para que esses danos sejam minimizados. E tem outro ponto, muitas plantas de cobertura, elas não são hospedeiras para algumas espécies de nematóide. Então, por exemplo, quando a gente fala de Crotalaria spectabilis, né, uma espécie de crotalária. A Crotalaria spectabilis é uma espécie de plantas que não reproduz espécies de nematóide, né. Então, se eu tenho uma população alta ali de nematóide na área e coloco Crotalaria spectabilis, eu sei que nenhuma espécie que está ali de nematóide fitopatogênico, ela vai ter uma reprodução. No entanto, tem culturas de cobertura que multiplicam uma espécie, mas diminuem outra, que é o que a gente chama de fator de reprodução, né. Então tem um fator de reprodução baixo para algumas espécies, tem um fator de reprodução alto para outras, mas o benefício de se colocar cultura de cobertura no sistema é inquestionável. Sem contar que a gente tem, né, o melhor perfil de solo, raízes explorando outras porções do solo, isso dá mais biodiversidade. A gente tem uma drenagem melhor, porque a gente sabe também que o nematóide é um verme aquático.
ele precisa de uma lâmina de água para se espalhar na área, né. Então, quando eu tenho solo compactado, solo encharcado, a tendência é que eu tenha um espalhamento, né, uma locomoção maior desse nematóide. Quando eu coloco planta de cobertura no sistema, eu também tenho uma drenagem, né, uma formação de perfil de solo. Então, com certeza, é uma estratégia que tem que entrar dentro do sistema de produção, além dos benefícios, né, que eu falei para o sistema, a questão de minimizar os danos causados pelos nematóides. Bom, vamos entrar aqui no tema então dos biológicos, porque o biológico muitas vezes ele trabalha com seres vivos, né? Sim. E muita gente ainda às vezes não entendeu da necessidade de se armazenar bem, né, de cuidar do transporte, ou já não há mais a necessidade de se ter essa preocupação. Ah, essa é uma pergunta boa, que eu acho que a gente vai ter que falar em outro episódio também, porque a gente falaria por horas aqui sobre qualidade e sobre armazenamento e principalmente boas práticas na utilização de produtos biológicos. Quando a gente fala de produtos biológicos, a gente tem aqueles produtos biológicos que são à base de micro-organismos, como, por exemplo, fungos, bactérias e vírus. No caso de nematóide, é mais utilizado produtos à base de fungos ou bactérias, né? Mas eu posso ter também biológicos que, além de ter o microorganismo, eu tenho também os compostos produzidos por estes microorganismos durante o sistema de fermentação, né, de multiplicação desses microorganismos, que é o que a gente chama de metabólito. Então, dentro de um produto biológico, eu posso ter o agente ali, né, fungo, bactéria e tal, e posso ter também os metabólitos. E aí, essa questão de armazenamento, essa questão de compatibilidade, inclusive, transporte, vai depender muito da tecnologia que eu tenho ali embutida, embarcada no produto, e do micro-organismo que está ali também. Então, quando a gente fala de produtos à base de bacilos, né? Vou pegar um exemplo, porque os bacilos são muito utilizados na agricultura, tanto para o manejo de nematóide, quanto também para manejo de doenças de parte aérea, enfim, para manejo de insetos, mas vamos pensar em bacilos, né, que é um grupo muito utilizado. Os bacilos têm uma capacidade de produzir uma estrutura de resistência, que a gente chama de endósporo. Então, os bacilos, eles produzem essa estrutura de resistência, o que confere muita resistência, inclusive uma alta compatibilidade com outros produtos. Então, produtos à base de bacilos, que geralmente estão nessa forma de estrutura de resistência, não precisam ser refrigerados, transportados, né, em ambiente refrigerado. No entanto, precisa de boas práticas na hora da aplicação. Não é também porque não precisa ficar refrigerado que a gente pode tratar, né, o produto como qualquer produto químico, né, que a gente deixa aí armazenado em qualquer lugar. Tem que seguir as boas práticas, inclusive de armazenamento. Alguns produtos que são à base de outros micro-organismos, como, por exemplo, fungos, né, podem ou não necessitar desse transporte e desse armazenamento refrigerado. Vai depender muito da tecnologia de formulação que está embarcada ali naquele produto, né, de proteção de esporo, de proteção do micro-organismos. Então, não necessariamente. Acho que a indústria de biológicos ela avançou muito. Aí tem um ponto que eu gosto de trazer também, Divina, que a gente tem que se orgulhar muito da indústria brasileira de produto biológico, porque é o maior modelo que a gente tem no mundo, que consegue entregar produtos de qualidade para o produtor, melhorou muito as concentrações, as formulações, a questão de transporte e armazenamento. Mas para responder assim com efetividade essa sua pergunta, tem que entender, né, de cada companhia como que ela posiciona esse transporte, esse armazenamento, se é necessário ou não para cada tipo de produto, né, ser seguido uma cadeia frio, mas não é uma obrigatoriedade. Então, tem produtos que precisam e tem produtos que não precisam. Ano passado eu tive a oportunidade de ir até São Paulo, conheci toda a estrutura da Nitro, fantástica, né? Ali você sente a grandeza da empresa, a responsabilidade que ela tem com o produto que ela coloca no mercado. Eu queria entender o seguinte: a Nitro investiu 10 milhões, deixa eu até confirmar, realmente, são 10 milhões de reais para lançar um produto que se chama Elmo Max. E esse Exato. produto, ele tem 5 bactérias juntas. É. Qual que é a vantagem de se ter 5 bactérias juntas no mesmo produto? Isso inclusive o Elmo Max é um motivo de grande orgulho para nós, porque realmente é uma tecnologia diferenciada.
Ô Divino, você teve a oportunidade de conhecer nossa estrutura, né, então você viu a robustez do processo produtivo. Então, o Hemomax é uma tecnologia diferente, tanto pela forma de produção, mas por conta disso que você trouxe também, de toda essa seleção que a gente fez desses micro-organismos, né. Como você comentou, são 5 cepas, né, 5 estirpes ali de bactérias diferentes. Então por que que a gente chegou nessas 5, né? Por que que o Hemomax ele tem 5, não tem uma, não tem 2, não tem 10, né? E quando a gente fala de quantidade de micro-organismos embarcado numa tecnologia, não é uma relação direta, né, não é porque eu tenho mais micro-organismos que meu produto ele é melhor, mas o segredo está em você selecionar micro-organismos que têm mecanismos de ação diferentes e principalmente complementares. Então, o grande ponto alto do Elmo Max é isso, foi todo esse processo de seleção desses micro-organismos, dessas 5 bactérias diferentes, das 5 cepas diferentes de bactérias, para que a gente tivesse num único produto diversos mecanismos de ação, né, e com mecanismos múltiplos, complementares, sinérgicos, para entregar o melhor resultado em campo, né. E além de ter esses 5, né, micro-organismos diferentes, essas 5 cepas diferentes, tem também a presença de metabólitos, que são aqueles compostos que eu comentei com você lá no início da nossa conversa, né. O que que são isso? São substâncias que dão uma ação direta em ovos, na mobilidade, afeta diretamente a mobilidade de nematóides, dão um efeito de promoção de crescimento para a planta. Então, com o Hemomax, eu não tenho só o controle, né, de ovos, de juvenis ali, de nematóides, de espécies de nematóides, mas eu também tenho uma ação direta na planta, porque ele é a base de micro-organismos que colonizam o sistema radicular, ou seja, se desenvolvem ao redor do sistema radicular, e vão também dando compostos para a planta, para que a planta tenha um ótimo desenvolvimento. E uma planta com ótimo desenvolvimento radicular, ela consegue captar melhor a água, melhor nutriente, além de se proteger desses vermes, né. Então o Hemomax, ele realmente é um grande lançamento que traz para o produtor uma oportunidade de usar um produto com mecanismos de ação diversos. Você está no bioma amazônico, eu estou no Cerrado. Tem gente nos ouvindo, nos assistindo, que está lá no Pampa, tem gente que está Uhum. numa Caatinga, na Mata Atlântica, enfim. O Brasil é esse continente com solos diferentes. Tem solo arenoso, solo de abertura, tem solo de pecuária, tem solo que já está sendo há 30 anos trabalhado. Essas, essas 5 bactérias, elas vão trabalhar da mesma forma nesses diferentes tipos de solos? Ah, excelente ponto, né, porque quando a gente seleciona um dos nossos quando a gente fala, né, de toda a jornada de desenvolvimento de qualquer produto biológico que a gente desenvolve, ô divino, uma atenção que a gente tem muito grande é essa, é entender como que é a performance do produto em condições edafoclimáticas distintas. Porque como você mesmo falou, o Brasil é um país de dimensão continental, né, isso que torna o país tão rico, né, tão diverso e altamente produtivo. Então a condição que a gente tem num lugar não é igual à do outro. Então a gente precisa se certificar de que esses micro-organismos que a gente coloca no produto vai ter um bom desempenho em todas as regiões do país. Por isso que durante o nosso processo de screening, que é de seleção de quais micro-organismos, quais bactérias, quais cepas de fungo utilizar, a gente tenha a certeza de que o produto ele vai entregar a mesma performance aqui, aí no Goiás, né, no Cerrado, lá no MT, lá nos Pampas Gaúchos e até mesmo no Nordeste, né, que a gente tem um polo muito grande de frutas, né, de HF. Então, sim, a gente fez todo esse screening para entender o comportamento e a gente tem constância de resultado. O resultado ele se repete, que é a repetibilidade, né, o que dá a segurança para a gente posicionar de norte a sul do país. Vamos complicar um pouquinho mais a coisa. O produtor, na hora de fazer o tratamento de semente, porque tem muita gente que faz o tratamento on farm, né, ali Uhum, na sim. fazenda. Então, tem um monte de coisa para misturar ali no meio, né? E é possível colocar essas cinco bactérias juntas lá e vai ficar tudo bem, não vai ter problema, porque mistura muita coisa ao mesmo tempo. E já aproveitando a pergunta, a aplicação no suco de plantio, o resultado é bom? É bom.
O suco é uma tecnologia que veio, de fato, para impulsionar muito o uso de produto biológico, não somente produtos para controle, né, de pragas e de doenças, mas também fortalecer a própria tecnologia de co-inoculação, né, então fazer uma inoculação bem feita com Bradirizóbio, Azospirilo. Então o suco, eu sou fã de aplicação no suco porque ele nos dá muita possibilidade, né, Divino, de agregar tecnologias. Só que essa questão de compatibilidade, ela é super importante. Por quê? Eu preciso primeiro ter uma compatibilidade entre os micro-organismos. Por isso que eu falei, são 5 cepas que trabalham de forma sinérgica. Porque eu posso também misturar micro-organismo que não é compatível entre si. E isso acontece. Então, nem sempre empilhar muita tecnologia biológica é o melhor. Né? Então, primeiro, a gente tem essa segurança. São 5 cepas compatíveis, tá? Sinérgicas e que juntas trabalham melhor do que isoladas. Segundo, eu preciso entender se tem as compatibilidades com os produtos utilizados, tanto para aplicação no suco ou no tratamento de semente, isso para qualquer produto biológico que eu estou falando, e até mesmo aqueles que são aplicados na parte aérea, o foco aqui é falar de nematóide, mas eu gosto de trazer esse alerta, porque o produtor precisa se atentar muito à compatibilidade. Porque essa compatibilidade não é uma compatibilidade físico-química. Você vai misturar na calda, a calda vai ficar ótima, não vai talhar, não vai acontecer nada. Mas é saber se aquele produto que eu estou utilizando, independente se ele é fungicida, inseticida, adjuvante, produto nutricional, se ele inviabiliza ou não os micro-organismos que estão dentro do produto. Por isso, Divine, que a gente tem um trabalho dentro de casa, que são os trabalhos de compatibilidade. Para cada produto, para cada tecnologia que a gente oferece para o campo, produtor, a gente tem uma tabela de compatibilidade para entender se o que ele usa ali é compatível, ou seja, vai matar ou não um micro-organismo que está ali presente nos nossos produtos. E a gente encontra com a Momax uma compatibilidade muito boa, né? Primeiro, por conta da tecnologia de fermentação e formulação. Segundo, porque é a base de micro-organismos que forma essa estrutura de resistência, né? Que eu comentei também, que são os endósporos. Então, geralmente, esses produtos eles são mais compatíveis. Então, a gente consegue, sim, compatibilizar o uso do Elmo Max com outras ferramentas que o produtor já utiliza em campo. Lembra que eu te falei no início? Você fala tudo de uma forma técnica, mas bem facinho de entender? Seria um show, foi uma aula. Parabéns. Ai, que bom que você entendeu. Espero que os produtores que estejam nos ouvindo também tenham entendido, né? Tenham compreendido tanto que a gente precisa, de fato, se preocupar com os nematóides e, principalmente, né, ter critérios para a escolha de qualquer tecnologia. E aqui a gente está falando de Amomax, trazer segurança de que é uma tecnologia que vai agregar muito no sistema de produção. Sibeli, obrigado e boa viagem por esse Brasilzão de meu Obrigada, Deus. Que você amém. continue levando essa mensagem a todos os cantos do Brasil. Obrigado, viu? Obrigada, Divino. Foi muito bom estar com você. Até mais. Espero voltar em breve. Vai depender muito mais de você do que de mim, tá bom? Então, em breve eu volto. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau. Eu conversei com a Sibeli Medeiros, gerente de portfólio biológico da Nitro, e nós falamos sobre os nematóides que causam prejuízos bilionários por ano ao agro brasileiro. Gostou da prosa? Que tal deixar um gostei pra gente? Deixa aí um monte de comentários. Você já conhecia a respeito dos nematóides? Já entendia o que era? Porque às vezes a gente ouve e não entende, né? Mas eu acho que ficou bem explicadinho hoje, ficou fácil de entender. Compartilhe com um monte de gente também e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.